Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Bom, depois aí de uma semana sem gravar vídeo pro canal, vocês sabem que meu celular quebrou. Estou agora com um celular novo, né? Ele não é tão bom quanto o outro, mas eu acredito que vai ser o suficiente. Depois vocês me falem aí o que vocês acharam, né, da gravação dele. E, gente, hoje é domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados. Acordamos cedo por aqui. Wagner saiu com a Brisa e foi buscar alguma coisa pra gente tomar café. Eu tomei banho, me ajeitei aqui mais ou menos, né? E é isso, vou começar um vlog pra vocês. E depois vocês me falam o que vocês acharam dessa câmera nova. Eu tô aprendendo um pouco onde eu coloco a mão pra segurar, onde fica o microfone. Então, se tiver alguns probleminhas de áudio, vocês me desculpem. Talvez eu coloque a mão sem querer, por hábito. Mas é isso. Então, vamos lá? Gente, vou mostrar pra vocês o que veio aqui. Veio duas canecas, elas são iguais, escritas assim, ó. Amo você. São duas canequinhas pequenas. Aí veio vários chocolates, que era uma loja de chocolate que o Wagner comprou. Aí veio barrinha de chocolate, trufa. Esse aqui é um coração de chocolate, outro coração de chocolate e o ursinho de chaveiro, bem bonitinho. Eu amei. Gostei muito. E é bom que é uma coisa que a gente vai dividir, né? O presente não é só meu, né? Ou só dele, é nosso. Isso eu gosto bastante. Esse barulhão é minha máquina secando roupa. Nós saímos, gente, mas eu nem mostrei porque a gente foi buscar um carro pra deixar lá na oficina. Então nem mostrei, né? Porque eu fui dirigindo, seguindo o Wagner, tudo. E agora voltamos pra casa. Tem uma roupa que eu deixei no varal secando. Ontem a gente foi pra São Paulo. Vocês estão me enxergando? Acho que estão. A gente foi numa festa da família do Wagner, foi uma festa junina. E aí eu não consegui lavar roupa, não ficou praticamente o dia inteiro por conta disso, né? Fomos na hora do almoço, chegamos de noite. E aí agora eu vou tirar essas roupas aqui. Acho que não vai dar tempo de dobrar agora, mas pelo menos pra eu poder pôr a roupa que tá secando. Porque ela não sai 100% seca, porque se eu deixar aqui, ainda tem 2 horas pra ela ficar secando, pra sair tipo sequinha. Mas ela já vai sair praticamente seca, eu só ponho no varal, amanhã tá ótimo. Então eu vou fazer isso. E a gente vai almoçar na mãe do Wagner hoje. A gente optou por ver nossas mães, porque por mais que é dia dos namorados, né, gente? É um domingo. E é isso que nós fazemos aos domingos. Gente, só deu tempo mesmo de tirar as coisas do varal e pendurar a roupa que tá quase seca, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as roupas que eu tenho pra dobrar em cima da cama. Por quê? Eu tenho mania de deixar aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Nosso guarda-roupa, que é um L. E é um lugar que eu não vejo, que não me incomoda. Então, assim, eu preciso que me incomode. Então, eu vou deixar aqui na cama, porque eu vou ficar olhando, vai me incomodar e eu vou guardar, entendeu? Então, fica a dica aí. E agora eu vou dar um jeito na cara. Tô com umas espinhas.
Comi muita porcaria esse mês e ainda ganhei uma cesta de chocolate hoje. Então saiu bastante espinha e bora pra casa da minha sogra. Chegamos aqui, gente, em casa. E quase não filmei, gente. Acho que eu fiquei um tempo com o celular ruim, né? E, tipo, perdi a prática, assim, de ficar pegando a câmera toda hora. Bom, a gente foi lá almoçar na minha sogra. E como vocês sabem, eu não costumo gravar muito lá. Mostrei umas ceninhas aí. A gente comeu uma macaronada com franguinho assado, uma delícia. Dona Jane, muito obrigada. E aí a gente foi na casa da minha mãe pra ver ela um pouquinho e tomar um café. Meus irmãos estavam lá, minhas sobrinhas. Brincamos um pouquinho. E aí, agora acabamos de chegar em casa, eu passei na farmácia e eu comprei umas coisinhas pra mostrar pra vocês, que são coisas baratinhas, que assim, são marcas que às vezes você não dá nada, e eu super indico, que são muito boas, e às vezes a gente fica muito apegado à marca, sabe? Mas eu começo a experimentar coisas baratas e tem várias coisas baratas que são muito boas. Então eu vou deixar a dica aqui pra vocês. Eu comprei 2 desodorantes desse da Monange, eu gosto desse que é invisível, e desse detox aqui, são meus favoritos. A Monange, os hidratantes não são tão bons, assim, não são ruins, mas não são os melhores, né? Mas os desodorantes são muito bons. Eu uso esse shampoo aqui pra lavar o rosto. Também às vezes compro pra rosto mesmo, mas esse aqui super funciona. E esse potão de 1 kg da Origem de creme. Tem esse e tem um outro que é pra cabelo mais crespo, sabe? Que é demais, demais mesmo, vale super a pena. Eu paguei R$ 9,90 em 1 kg de creme. Então vale super, super a pena. E aí foi essas comprinhas. Vou atacar meus chocolates. E eu preciso dobrar a roupa. Então vou dobrar a roupa e nós vamos conversar sobre alguns comentários que teve aqui no canal, que eu quero explicar melhor pra vocês. Bom, gente, eu tenho roupa pra guardar e eu vou ir conversando com vocês. Bom, o papo reto aqui, é sobre o nosso processo, né? No dia que eu postei o vídeo, nosso processo de habilitação para adoção. O dia que eu postei o vídeo falando que a gente foi na última entrevista, tal, no fórum, algumas pessoas ficaram em dúvida no final, que eu falei assim que eu não ia falar algumas coisas sobre o nosso perfil. Algumas coisas eu acho que não cabe... Não é legal a gente falar, gente, porque eu acho que muita gente pode julgar. E também os nossos filhos nem chegaram e eles já vão ser expostos de certa forma, sabe? Então, algumas coisas assim, não cabe a nós ficar falando, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Não é que eu não vou falar o nosso perfil aqui. Claro que eu vou falar. Inclusive, vou falar agora pra vocês. O nosso perfil, de inicial, quando a gente abriu o processo, nós queríamos uma criança de 0 a 3 anos. Mas como eu já disse 1000 vezes, e assim, vou repetir, o processo lá no fórum para você se habilitar, os cursos, as entrevistas são bem necessárias. As leituras, né, eu dei algumas dicas aqui, vou continuar dando dicas de leitura, de filmes, enfim. É bem necessário para você entender melhor a realidade das crianças e entender a realidade de um abrigo, entendeu? Que tipo de criança que tá lá, enfim. E a gente começou a ver que as questões dos irmãos, né? Eles não gostam de separar irmãos. Eles tentam que o grupo fique juntos, independente do tamanho do grupo. E faz todo sentido, né? Porque o irmão é um vínculo pro resto da vida. O resto da vida. Eu sei porque eu tenho uma relação muito boa com meus irmãos. E o Wagner também tem uma irmã e eles têm uma relação muito boa. Então a gente começou a conversar, tipo assim, e se não separassem os nossos irmãos, sabe?
E aí a gente começou a ver que também não necessariamente nós teríamos que adotar um grupo de 5, 6, como tem muitos casos aí, que existe a adoção de irmãos, onde as famílias se comprometem a manter o vínculo desses irmãos. Então, por exemplo, são 4 irmãos, eu e o Wagner adotamos 2, outra família adotou mais 2. A gente se compromete a fazer com que eles mantenham o vínculo. Por exemplo, que eles tenham um grupo no WhatsApp, que a gente faça uma chamada de vídeo, se não for da mesma cidade, ou se for longe, que eles se encontrem uma vez por ano, sabe? A gente se compromete a fazer com que eles não percam o vínculo. Então, não necessariamente a gente teria que adotar um grupo grande, né? Então, aí a gente já mudou de uma para duas crianças. Isso no decorrer do caminho. Até porque eu e o Wagner conversando e nós sempre quisemos ter 2 filhos. Era um número para nós, era 2, entendeu? Então, assim, a gente já vai abrir o processo mesmo, já vamos abrir logo para 2, para caso aparecer, a gente já tá com a quantidade ali que a gente imagina de filhos que a gente quer ter, né? Que a gente imagina, né? Que é isso que a gente quer ter. Aí, beleza. Aí, durante as entrevistas, tal, eu não sei que momento em específico, eu e o Wagner começamos a mudar a idade. A gente convive, assim, claro que não é diariamente, né? Final de semana, né? De vez em quando, às vezes na oficina aparece um cliente com filho, né? Lá no jiu-jitsu tem bastante gente que tem filho, a gente convive e a gente se dá bem com uma certa faixa etária, sabe? E aí a gente começou a questionar a questão da idade e conversar isso conversando a primeira vez sobre isso com a assistente social. E aí a gente já queria mudar. A gente já quis mudar, tal, e aí com a psicóloga isso se confirmou, tá? Então ficou de 0 a 7 anos. Então a gente aceita até duas crianças no máximo. Podem ser irmãos ou não, tá? Não necessariamente eles serão irmãos. Porque ela falou que se a gente põe que a gente quer só irmãos, eles só vão ligar pra gente se tiver exatamente 2 crianças. Mas, por exemplo, se tiver uma criança de 6 anos sozinha e não tiver mais ninguém na fila, assim, antes de nós que queira aquela idade, eles não vão ligar pra gente porque a gente colocou travado grupo de irmãos. Então, se tiver uma criança, eles podem ligar pra gente pra essa uma criança. E aí a gente vai fazer o processo, enfim, né? De aproximação e conhecer a criança e tal. E aí o nosso processo de habilitação continua aberto, porque na verdade a gente selecionou 2. Então mais tarde pode vir outra criança. Vocês entenderam? Deu pra entender bem? Então a gente colocou 2 crianças, não necessariamente irmãos. Então ficou aí de 0 a 7 anos, 2 crianças. Aí, gente, o que eu e o Wagner conversamos que nós não vamos falar sobre, tá? Sobre o que a gente preencheu de questão de saúde, tá? A gente optou por não falar, né? Inclusive, a gente não vai falar nem com a nossa família, né? Claro, quando as crianças estiverem aqui, ou a criança, enfim, a nossa família vai saber, né? Vai ser diferente, mas a gente preferiu não falar o que a gente colocou lá de questão de saúde, por questão nossas pessoais, assim. E a questão da localização. Por quê, gente? Quando a gente recebe essa criança, enquanto esse processo de adoção não é finalizado, então enquanto a gente não tem o parecer do juiz finalizando e a certidão estando no nosso nome, a gente não tem permissão, por exemplo, para colocar uma foto na internet da criança. Então, saber a localidade, às vezes, eu não sei, né, gente, quem assiste, quem vê. Digamos que eu pegue uma criança, eu recebo, meu filho venha de uma cidade específica do Ceará e eu fale essa localidade. E alguém sabe de uma família que a vara da infância pegou a criança, sei lá, cara, eu fico pensando em milhares de coisas. Então a gente achou melhor não falar a localidade, mas a gente escolheu poucos estados. São 4 estados que a gente escolheu, até por conta do deslocamento, né? Porque a gente não tem disponibilidade para ir muito longe, né? Eu até falei para vocês que tem que ser bem realista. E a gente só ia deixar o estado de São Paulo. Mas aí, conversando, foi com a psicóloga, eu acho, nós decidimos colocar outros estados, tá? Porque ela tava falando que esse processo de aproximação mudou bastante, sabe? Não necessariamente
vai ser 15 dias direto na cidade, enfim, mudou bastante na pandemia, isso mudou bastante. Mas, basicamente, é isso. Não é que a gente não quer falar, tá? Mas algumas coisas, como os estados que nós estamos cadastrados e também a questão de saúde, nós não vamos falar, tá? E eu acho que é isso, mas não... Aí agora, o que aconteceu? Eu até falei no outro blog, nosso processo foi deferido, foi já emitido um mandato, né? Então o oficial de justiça vai aparecer aqui, em algum lugar, na oficina, não sei, qualquer hora. E aí, como esse oficial não apareceu, eu mandei um e-mail perguntando, né? Falando, olha, né? Mandei até pra psicóloga. Porque ela responde muito rápido a psicóloga. Então eu achei que ela fosse, não é muito da área dela, mas eu mandei. Ela falou, olha, parabéns, vocês já estão na fila, ela falou. Se o oficial de justiça não aparecer, vocês vão receber um e-mail do cartório protocolando esse mandato aí, dizendo que foi deferida a habilitação para adoção. E aí, em breve, vocês recebem a senha do Sistema Nacional de Adoção. E o que acontece? Quando a gente recebe essa senha, na verdade, ela não vai começar a contar do dia que a gente recebeu a senha. Nossa posição na fila vai contar a partir do dia que o juiz deu ok, que foi no mês passado. Então, a gente conta a partir daquele dia, que eu acho que foi no dia 30/5, se eu não me engano. E é isso, gente. Aí quando a gente receber a senha, eu falei, vai, acho que eu só vou acreditar na hora que eu receber a senha e ver que eu estou lá, tudo certinho, sabe? E aí eu conto pra vocês. Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam aí desse novo celular. Gravei pouco, né, gente? Mas foi o que deu hoje mesmo. E em breve eu já retomo aí a rotina do canal. Começo a programar tudo de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!